super aluno querido do meu coração, eu sou a professora Larissa de Ciências. E eu sou o professor Eduardo de Geografia. Hoje nós vamos falar de algumas curiosidades sobre a nossa casa, o planeta Terra, não é, prof? É exatamente isso, professora. E para começar, nós vamos falar do lugar do nosso planeta no universo. Você sabia que ele é o único da Via Láctea que abriga a vida da forma como conhecemos? É o que se sabe até o momento, pelo menos. Nós somos o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar, além de abrigarmos milhões de espécies de seres vivos. Mas, professora, qual que é a idade do nosso planeta? Ai, muito boa, prof. A Terra já é uma senhora de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E pensem comigo, se a humanidade surgiu nos últimos 2 milhões de anos, então somos uma espécie muito recente, muito novinha por aqui. Se já sabemos onde a Terra se localiza e qual a sua idade, mas como ela se formou, professor? Olha, existem algumas teorias que acreditam que a Terra começou a se formar no mesmo momento que surgiam o Sol e os nossos outros planetas vizinhos, também do Sistema Solar. Inclusive, a teoria mais aceita é de que uma gigantesca nuvem de gás e poeira, a nebulosa solar, entrou em colapso por conta da sua gravidade, girando cada vez mais rápido e atraindo muito material para o seu centro, que virou o Sol. Mas outras partículas também se colidiram e grudaram, não é, professora? Sim, e essas colisões foram formando vários corpos celestes, entre eles a Terra. Por sinal, cientistas acham que o nosso planeta começou como uma simples massa rochosa sem água, mas que foi evoluindo ao longo de milhares de anos até chegar nas condições que temos hoje. Mas de onde vem o nome do nosso planeta? Você sabe? Essa daí eu sei, professora. Nos chamamos Terra porque o nosso planeta é o único do Sistema Solar que não recebeu um nome que se referia a um deus mitológico, diferente dos nossos vizinhos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A palavra Terra, na verdade, ela vem do inglês erta, que só significa terra mesmo, material sólido. Mas tem uma coisa que todo mundo usa, professora, o calendário. Qual a origem dele? Tem alguma coisa a ver com o Sistema Solar? Tem sim, prof. Tudo a ver. Apesar de nosso relógio marcar 24 horas e nosso calendário marcar 365 dias, não é exatamente assim. Na verdade, um dia demora 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. Nós arredondamos para 24 horas para nos organizarmos melhor durante o dia mesmo. Esses minutos que sobraram são acumulados ao longo de 4 anos e somados um dia a mais no calendário do ano seguinte, fazendo com que o ano tenha 366 dias e seja conhecido como bissexto. Mas já falamos muito do espaço, não é, professor? Agora vamos pôr os pés no chão, ou melhor, na água. Você sabia que ela seria um meio de comunicação com possíveis visitantes extraterrestres? É exatamente isso, professora. Isso acontece porque 70% da superfície é submersa nesse líquido. Isso teria um efeito muito interessante, pois a água reflete muito bem a luz. E como a Terra é um planeta com muito desse líquido, seria muito fácil enxergar o nosso lar a alguns milhões de quilômetros de distância. E cada gota de água conta muito. A Terra também poderia ser facilmente chamada de planeta água, afinal 70% da superfície é coberta por ela. No entanto, apenas 2,5% de toda essa água é doce, ou seja, poderia ser consumida pelos seres humanos. É muito pouco, né, professora? Muito pouco. Por isso a importância de preservarmos. Mas olha só como funciona essa relação. Imagine que essa é toda a água do planeta, mas apenas 50 gotinhas dessa garrafa é apta para nós bebermos. Muito pouco, não? Para tornar essa situação ainda mais desafiadora, a maior parte dessa água doce, 69% dela, está concentrada em geleiras. Outras 30% estão nos aquíferos em nosso subterrâneo e apenas o 1% restante está espalhado em rios, lagos e outros corpos d'água superficiais. Saindo da água um pouco, professora, vamos para a Terra, especialmente para os lugares mais quentes dela. Você sabia que, tirando os vulcões, o lugar mais quente já registrado é a cidade de Al-Azizia, na Líbia? Em 1922, a cidade chegou a marcar 57,7 graus Celsius. Mas as técnicas de medição não eram tão precisas assim como hoje. Por isso, alguns dizem que o Vale da Morte, na Califórnia, lá nos Estados Unidos,
é um dos lugares mais quentes do continente americano e do mundo também. Mas, já que estamos falando de lugares quentes, você sabe qual é o maior deserto do mundo? É a Antártica. Mas como assim Antártica? Lá não é frio, professora? É sim, professor, bem frio. Porém, como é localizada no extremo sul do mundo, com uma calota de gelo que contém nada mais, nada menos que 69% da água doce de todo o planeta, a Antártica recebe uma variação de apenas 30 a 70 milímetros de precipitação ao ano, na maior parte das vezes em forma de neve, evidentemente. E o lugar mais profundo da Terra, você sabe onde fica, professor? Fica lá na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, próximo ao Mar das Filipinas. A sua profundidade é de 11 quilômetros, aproximadamente, quase a mesma distância entre os aviões que estão em voo e o solo. Apesar de extremamente fundo, existe vida florescendo naquela região. São as bactérias conhecidas como extremófilas. Mas, professora, como que essas bactérias funcionam? Elas são capazes de viver em locais de alta pressão e temperatura, ambientes mais extremos do planeta, onde nenhum outro ser vivo consegue sobreviver. Esse lugar é tão profundo que comportaria o Monte Everest inteiro, pico mais alto do mundo, com quase 9 quilômetros de altitude, e ainda sobraria mais de 2 quilômetros de folga. Mas aí nós temos um problema, né, professora? Sabendo como o ser humano descarta o seu lixo na superfície, não seria uma surpresa descobrir que tem lixo no lugar mais profundo do mundo também. Nos anos 70, parte da Fossa das Marianas foi usada como lugar de descarte de lixo farmacêutico. Aparentemente, em apenas 5 anos, quase 390 mil toneladas de lixo foram depositados na trincheira. E para fechar, por acaso você já viu o filme ou leu o livro Viagem ao Centro da Terra? Pois saiba que já tentaram fazer essa viagem e não foram nem um pouco perto do centro. Na verdade, só conseguimos perfurar parte da superfície. Qual foi então esse lugar mais profundo que o ser humano já cavou, professor? Foi no poço super profundo de Kola, na Rússia. Levando mais de 20 anos para ser escavado, o poço foi feito ainda pelos soviéticos, ao final da década de 80. Mas por que cavar esse poço? Olha, simplesmente para servir como uma demonstração de proeza da engenharia e da ciência soviética, em uma espécie de corrida científica contra os Estados Unidos na época, a Guerra Fria. As obras foram paradas pela incapacidade de seguir com o árduo trabalho e ainda ter que lidar com a crise do fim do regime político soviético. Então, é ou não é incrível o nosso planeta? Eu adorei saber desses fatos para conhecer um pouco mais do lugar em que vivemos. Esperamos muito que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Continue navegando na nossa plataforma, temos mais curiosidades para você. Até a próxima! Até a próxima, super aluno. Tchau!